eu sempre fui alérgico ao que é óbvio. Falar assim, é claro que já é suficiente, aí eu sou eterno adolescente, tá? Já é suficiente para eu ficar preocupado. Se é óbvio, eu vou para Nelson Rodrigues, né? A unanimidade é imbecil. Se é óbvio, está na cara, ninguém discute, as pessoas partem do princípio que aquilo não apresenta problema, e que eu acho muito difícil. Você não tem nada. Uma delas, por exemplo, é o espaço, outra, por exemplo, é o tempo. O que é o tempo? Meu colega, o tempo é um nó na cabeça da gente que é espetacular. Como é que as pessoas pensam o tempo é uma coisa espetacular. Tá? Se você começar a estudar para avaliar essa questão do espaço e do tempo, sua cabeça começa a dar não é dar um nó, porque você começa a enxergar as coisas um pouquinho diferentes. Tá? Mentira, começa a enxergar coisa muito diferente. Para a maior parte das pessoas, por exemplo, o tempo é algo que se estende como um rio para sempre. O que é engraçadão você imaginar isso, porque isso já gera algumas contradições. Primeiro que no conceito de tempo não sempre foi assim. Existe um livro chamado O Tempo na História, que discute a evolução do conceito do tempo. E tem alguns momentos que ele fala sobre a ideia do tempo cíclico, que aparece em algumas civilizações. Nosso pensamento de hoje do tempo quase sempre é um tempo contínuo, como se fosse um rio. Esse é o conceito newtoniano. Tem no livro Princípio de Newton a ideia de tempo dessa forma, ela continua sem parar o tempo todo. E a coisa fica engraçada se você falar assim, você acredita que o universo iniciou com uma explosão? Que é o que é mais aceito em termos de ciência, que houve uma explosão inicial, a história do Big Bang, né? Da grande explosão. Tem gente que critica Big Bang, porque até na hora de nascer o universo tinha que ser em inglês, né? Big Bang. O momento da grande explosão iniciou o universo. Sim, tudo começou ali na grande explosão. Mas não pode ter começado. O que havia antes do momento da grande explosão? Se alguém me faz essa pergunta, eu sempre retorno assim, como assim? O que havia antes? Que antes? Antes da grande explosão? Como assim? O universo não começou no momento da grande explosão? Começou. O tempo não faz parte do universo? Faz. Se o tempo faz parte do universo, o tempo começou ali. Então, ali é o tempo zero. O que havia antes? Não tem o menor sentido essa pergunta. Você não pode perguntar o que havia antes do tempo começar, porque antes é uma ideia temporal. O que você era antes de você nascer? Não, antes de você nascer não. Antes de você ser concebido. Você não era. Aí eu era um óvulo, você não era nada. Você não havia. Não havia a composição genética que você possui hoje. Então você não pode perguntar o que você era antes de você nascer. Ou então você existia antes de você nascer. Ou seja, se o tempo é um rio contínuo, a grande explosão é uma mentira. Tá? Porque teria que existir outra coisa. Então o que é o tempo? Não vamos discutir isso não. Então, melhor vamos, mas não agora. Mas uma coisa que me grilava é o seguinte, a gente fez no espaço, a gente fez no espaço euclidiano, a passagem para o espaço imediatamente posterior, fazendo divisão, a reta dividida por um ponto, o plano dividido por uma reta. Vamos imaginar nosso espaço em 4 dimensões, tá certo? Então, quando eu faço um corte agora e aqui, que é engraçado o seguinte, o agora e aqui existe de fato, aqui quando a gente está acostumado com geometria, a gente conserva a altura, largura e comprimento e fala que isso aqui é um objeto. Mas quando você fala, por exemplo, de um fato, tá, você é obrigado a localizar o fato que ele não permanece como objeto. Então, por exemplo, vai ter uma festa. Onde é que vai ser a festa? Vai ser na rua tal, no apartamento tal, tá? Você não diz a data. Você não diz a data, você não deu as coordenadas da festa. Porque a festa não vai se perpetuar como objeto. Certo?
Se fosse possível, como os seres do plano, enxergar o tempo, eu imagino que fosse alguma coisa parecida com a foto estroboscópica. Conhece foto estroboscópica? Aquela foto que você tira um monte de imagem e a imagem vai aparecendo uma atrás da outra. Você teria que preservar tudo o que aconteceu, tá? Para conseguir enxergar, tá? Sem parar. No nosso universo de 4 dimensões, onde o tempo está presente, eu particularmente acho que isso é patente. Existe uma 4ª dimensão para localizar as coisas. As coisas devem ser localizadas no tempo. Tá? Então, local e tempo com a 4ª dimensão é fundamental. Mas o Hawking fala que tem 9. Eu fico imaginando o seguinte: se tem 5 dimensões ao invés de 4, eu poderia, por exemplo, dizer que o aqui e agora divide o espaço de 4 dimensões em alguma coisa antes e alguma coisa depois. Se o espaço tem mais de 4 dimensões, isso aqui é especulação, só pensando, né? Da mesma forma que a gente fez com os outros espaços de diversas dimensões, eu poderia imaginar que eu poderia sair de um espaço, de um ponto no antes, ou seja, o aqui e agora não dividiria o espaço de 5 dimensões como divide. O aqui e agora divide o espaço de 4 dimensões fazendo paralelo com um ponto com a reta com o plano com o espaço. O aqui e agora, o espaço de 3 dimensões e esse instante, divide o espaço de 4 dimensões no antes e depois. Tá certo? Se existe 5, deve existir uma forma de ir do passado para o futuro sem passar pelo presente. Para que serve isso? No momento, para nada. Tá? As especulações é que as coisas que a gente vive no dia a dia, nossa forma de... Pelo amor de Deus, ninguém vai dar aula sobre isso. Gente, hoje, numa sala de aula, nós vamos discutir a possibilidade de ir para o futuro sem passar pelo presente. Tá? Olha só. O que eu gostaria de fazer aqui, discutir com vocês agora, é quebrar um pouco do óbvio. É claro que no nosso universo de geometria, no nosso trabalho de geometria plana, repara que tem coisa que existe na geometria plana que não pode ser transposta para o espaço. Tá certo? Por exemplo, se uma reta se 2 retas são paralelas no plano, toda reta perpendicular a uma delas é perpendicular à outra. Tá certo? Se 2 retas são paralelas no espaço, toda reta perpendicular a uma delas é perpendicular à outra? Não, porque pode simplesmente não encontrar. Você pode ter verdades, tem verdades que ocorrem no espaço de 2 dimensões que não ocorrem no espaço de 3 dimensões. Mas quando a gente está trabalhando, o que eu gostaria de deixar claro aqui para a gente é que, dentro do limite do que a gente faz com a geometria, ou seja, dentro dos atos de fé que a gente assume para trabalhar a geometria, o espaço tem 3 dimensões e tudo aquilo funciona. Saiu do espaço da geometria, aí a gente vai ter que verificar até onde as coisas funcionam. Não é que não funciona, que nem que vai criar uma coisa que não tem aplicação, não serve para nada. Não sou favorável à matemática aplicada o tempo todo, não. Tem a matemática pura, não estou defendendo isso. Mas mesmo a matemática pura, ela tem que ter um viés de trabalho. Não é criar que não leva a lugar nenhum. Tem um viés, você escolhe, você faz o seu trabalho. Tá? E uma comunidade define o que vale a pena ser estudado, o que não vale. Você tem, de repente, alguma ideia que a comunidade de início não concorda. Então, o primeiro trabalho vai ser convencer os outros que isso que você quer estudar vale a pena.